Pessoal, vamos lá então? Vamos falar um pouco de teorema da superposição, né? Então, pensando aí no teorema da superposição, então vamos deixar aqui teorema da superposição, ok? Então, falando no teorema da superposição, vamos pegar um exercício aqui onde eu tenho duas fontes. Então, eu tenho aqui uma fonte de 6 volts, certo? Aí eu tenho aqui uma resistência de 10 ohms. Aí eu tenho aqui mais uma resistência de 10 ohms, tenho aqui uma resistência de 50 ohms, ok? Aí eu tenho uma fonte aqui também de 12 volts, ok? Tá lá. Aí aqui eu tenho as minhas ligações aqui e eu quero saber quantos volts eu vou ter em cima dessa resistência, considerando que eu tenho essa fonte alimentando ela e tenho essa fonte alimentando ela. Então, eu quero saber quanto que cada uma das fontes contribui para a queda de tensão em cima dessa resistência que eu marquei em vermelho aqui, tá joia? Então, eu vou analisar assim, ó. Eu vou analisar para a fonte de 6 volts. Então, eu vou deixar a fonte de 6 volts. Vou deixar aqui a resistência de 10. Vou deixar aqui a resistência de 10. Ok? Tá lá, ó. Aí aqui eu vou deixar a resistência de 50. E aqui eu vou curto-circuitar. Tá vendo? Ó, curto-circuitei. Eu quero saber a tensão em cima dessa daqui, ok? Então, já aqui logo de cara, eu já consigo determinar que essa resistência com essa estão em paralelo. Ok? É importante você saber o que é série paralelo. Tá? Então, aqui eu vou ter uma resistência equivalente que vai ser igual a quem? Produto pela soma. Então, 50 vezes 10 dividido por 50 mais 10. Opa, corrigindo aqui. 50 mais 10. 50 mais 10. Ok? Lembre-se que o resultado sempre é menor que a menor resistência. 50 vezes 10 dividido por 60. Ou seja, deu 8,33. Então, aqui eu tenho 8,33 ohms. Tá? Aí o meu circuito ele vai ficar assim. Ele vai ficar aqui com 6 volts. Aí eu vou ter uma resistência aqui de 10. E aqui uma única resistência de 8,33. Então, tá aqui, ó. Bem, gente, se eu descobrir a queda de tensão acima de 8,33 ohms, é a queda de tensão em cima de 50. Por quê? Porque está em paralelo. Então, se eu determinar essa tensão, eu já determinei tudo. Então, essa tensão aqui vai valer quanto? 6 vezes 8,33 dividido por 18,33, que é 10 mais 8,33. Então, aqui, matematicamente, 6 vezes 8,33 dividido por 18,33. 2,73. Então, aqui vai dar 2,73 volts. Vamos só confirmar novamente. 6,833 dividido por 18,33. Ah lá, 2,73 volts. Legal. Pronto, determinei a minha queda de tensão aqui. Isso pela fonte de 6. Agora eu vou fazer pela fonte de 12. Tá? Então, a fonte de 12, para a fonte de 12 volts, eu vou curto-circuitar aqui, deixar essa resistência, então curto-circuitei essa, deixei essa, aí deixei essa daqui, certo? Aí aqui eu tenho a resistência de 50 e tenho a minha fonte aqui de 12 volts, ok? Ó, cuidado, tá? Nessa situação aqui, a minha corrente, ó, vamos marcar a corrente aqui, ó. A corrente está fazendo esse sentido aqui, ó. Ok? Então tá lá. Por isso a queda está dentro desse lado. Prestem bem atenção no que vai acontecer aqui. Aqui, logo de cara aqui, eu já consigo ver que essa resistência com essa está em paralelo, ó, tá? Que vai dar 5. Não vou nem calcular, 5. Então aí o meu circuito fica aqui com uma resistência de 5, aqui uma resistência de 50 e aqui uma fonte de 12 volts. Tá lá, ok? Ó, olha a corrente aqui, ó. A corrente aqui, ó, é para esse lado, ó. Então a queda de tensão aqui, ó, é para esse lado aqui agora, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, deu para você perceber que nesse circuito aqui, a queda de tensão deu para cá, ó. Tá vendo?
Porque a corrente está fazendo esse percurso aqui, ó. Então a queda de tensão fez isso aqui, ó. Ok? Porque essa queda de tensão é a mesma dessa. Então, essa queda de tensão aqui vai valer quanto? Vai valer 12 vezes 50 dividido por 50 mais 5, 55. Então, vamos fazer 12 vezes 50 dividido por 55. É igual 10,91 volts. Gente, atenção agora, cuidado, ó. Aí você tem que tomar muito cuidado agora, tá? Por quê? Porque aí nessa situação agora, você tem que olhar para o circuito. Então, por exemplo, vou redesenhar o circuito aqui, ó. Bem com muita calma nessa hora, vou desenhar o circuito aqui, ó. Eu tenho uma tensão de 6, aqui tem uma resistência de 10, aqui eu também tenho uma resistência de 10, olha lá. Aí aqui eu tenho uma resistência de 50, e aqui eu tenho uma fonte de 12 volts, ok? Então, se você olhar pela fonte de 6, ela me dá uma queda de tensão daqui para cá de 2,73. 73 volts. Vou abaixar um pouquinho isso daqui, só para ficar fácil, para a gente não se... Aí, 2,73 volts. Aí, olhando pela fonte de 12, a corrente é o contrário. E aí, a queda de tensão aqui é para cá. Opa, escape. Aí, a queda de tensão aqui, ó, é para cá, ó. A de azul é essa aqui para de 12, que é 10,91 volts. Ou seja, o resultado, né, a tensão real mesmo, vai ser igual a quem? Subtraindo 10,91 menos 2,73. Então, a minha tensão no resistor de 50 é 10,91 menos 2,73, ou seja, é 8,18. 8, vamos apagar aqui, porque eu fiz esse 8 aqui meu. Né? Então, ficou 8,18 volts. A resultante aí, gente, é uma queda de tensão. Olha só, prestem bem atenção. É uma queda de tensão daqui para cá de 8,18 volts. Essa é a tensão que eu tenho em cima desse resistor de 50. Tá joia? Não é nem 10,91 e nem 2,73. Porque 10,91 é da fonte de 12 e 2,73 é da fonte de 6. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido melhor.